pai chegou para um filho de 10 anos, não gostei do seu corte de cabelo não, esse corte de cabelo aí é muito gay pro meu gosto. Pegou um facão e ó, cortou o cabelo do menino e um pedaço do couro cabeludo. É assim que se resolve? A história é mesmo essa, Tatuzinho? Boa tarde pra você, onde é que você tá e o que você nos traz de notícia, amigo? Boa tarde para você, minha amiga, todos ligados no SBT Brasília, no DF e também na região do entorno. Nós falamos nele ao vivo aqui da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Goiânia de Planaltina. Nós íamos entender um pouquinho a história desse pai que você contou. Um homem de 38 anos que chegou embriagado em casa com efeitos de drogas e acabou não aceitando o corte do filho dele, do garoto de 10 anos. Foi até a cozinha, pegou uma faca e ali armado, ele acabou escalpelando o couro cabeludo dessa criança. É o que a gente vai entender agora, Neila, numa matéria que a gente fez pela manhã, lá no bairro Jardim das Palmeiras, onde a criança mora junto com a mãe. Vamos ver. Essa é a faca que foi utilizada pelo pai para cortar o couro cabeludo do filho de apenas 10 anos de idade. O homem não teria aceitado o corte de cabelo do filho, que, segundo ele, estaria parecendo um homossexual. O caso aconteceu aqui no bairro Jardim das Palmeiras, na cidade de Planaltina de Goiás, região do entorno. Tudo teria acontecido no começo da última semana, nesta casa, onde moravam o autor, a criança de 10 anos, vítima de toda essa história, e a mãe da criança. Segundo relatos e informações, nós conversamos com a mãe da criança, que está com medo, está em choque, não quis gravar a entrevista. Ela nos disse que, na última semana, segunda-feira, o marido teria chegado exaltado por conta da bebida alcoólica. Foi quando ele percebeu que o garotinho de apenas 10 anos teria feito um corte diferente, um estilo moicano. O pai não gostou. Disse que o filho de 10 anos estava com um corte de cabelo parecido com o de um homossexual. Ele pegou a criança, o menino de 10 anos, e acabou cortando, ferindo o couro cabeludo desse menino de 10 anos. No bairro onde aconteceu essa história, os vizinhos ficaram chocados com a violência do pai, por um motivo tão banal. Trágico, mas sem noção, né? Eu não sei o porquê que ele fez isso. Ele devia estar muito drogado e bêbado, porque ele bebia e usava muita droga. Triste isso, né? O que diz a polícia sobre esse caso, hein, Tatuzinho? Não quero nem fazer muito comentário para não me exceder aqui. Vamos lá. Pois é, Neila, sobre essa barbaridade que, como a gente mostrou aqui no jornal no início, chocou os moradores de Planaltina de Goiás. Nós vamos entender agora. O pai continua preso de forma preventiva, esse homem de 38 anos. A criança foi até o hospital, levou 15 pontos na cabeça e está recuperando em casa. Com medo, Neila, de aparecer, com medo de algo acontecer pior, a mãe e a criança não quiseram gravar a entrevista. Mas ao meu lado, Neila, está o delegado Tiago César, que é aqui da Delegacia de Polícia Civil de Planaltina. Doutor, essa história foi isso mesmo. Terça-feira ele chegou, meio que embriagado, drogado, e cometeu toda essa atrocidade. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Exatamente. Na segunda para terça-feira, na madrugada de terça-feira, esse pai chegou muito alterado, visivelmente embriagado e possivelmente com efeito de drogas. Não satisfeito com o corte de cabelo da criança, que segundo ele era parecido com o corte utilizado por homossexuais, resolveu, como uma forma de castigo, cortar esse cabelo na faca. E dessa forma ele agiu e conseguiu, infelizmente, retalhar o couro cabeludo da criança, retirando parcialmente. Agora, nessa história toda, doutor, assim que a polícia militar foi acionada para o local, ele ainda tentou agredir os policiais e desacatar, né? Exatamente. O hospital, tendo conhecimento, informou a polícia militar dos fatos ocorridos e a polícia militar se dirigiu imediatamente para a casa desse cidadão que estava muito exaltado e foi preciso de contê-lo. Ele xingou, resistiu à prisão, oportunidade em que foi preso por desacato, resistência e desobediência. Agora, o que tudo indica, o indiciamento dele, ele continua preso de forma preventiva, cabe agora à justiça julgar, mas para quais crimes ele foi indiciado? Além desses crimes que eu já citei anteriormente, ele vai ser indiciado também pelo crime de ameaça, com a Lei Maria da Penha, por ter ameaçado a esposa, e com relação ao filho,
devido a esse intenso sofrimento que o filho sofreu como forma de castigo, ele vai ser autuado por um crime previsto na lei de tortura. A Nélia, doutor, lá do estúdio, quer fazer uma pergunta? Nélia, fica à vontade, minha amiga. Quero sim, Tatuzinho. Pergunte ao delegado se não é o caso de proteger essa família, o que fazer agora? Porque quando esse cidadão sair da cadeia, ele vai voltar para onde? Para casa, onde está a esposa e o filho. E aí? Vai ficar à mercê desse cidadão de novo? O que pode ser feito para proteger essa família? Doutor, a Nélia pergunta no estúdio para o senhor com relação ao caso da mãe e da criança. Por enquanto, ele está preso, né? O indiciamento da PC ali foi em cima contundente para que ele permanecesse preso. Mas se caso ele sair, o que a lei pode fazer para proteger essa mãe e essa criança? Sim, o delegado de plantão na data representou pela prisão preventiva. Com isso, ele não tem uma data exata para sair, ele vai ficar preso por um bom tempo. Com relação à mãe, a mãe registrou e solicitou medidas preventivas, medidas protetivas e com certeza isso será deferido pelo juízo e esse pai, ainda que venha a ser solto, ele não poderá ter contato com a família, com a mãe, com a companheira e com a criança. Doutor, a gente estava conversando com vizinhos, inclusive, assustados com toda essa história. Ele já é conhecido por ter um histórico de violência, principalmente por ingerir bebida alcoólica e também efeito de drogas, né? Exatamente. A mãe, na oportunidade que foi ouvida, disse que o marido era muito violento, já havia ameaçado ela por outras vezes, mas infelizmente essa senhora não havia nos comunicado e não havia pedido outras medidas protetivas anteriormente. Aí, Nélia, gentilmente agradecer aqui o delegado Tiago César, da Polícia Civil do Estado de Goiás, da cidade de Planaltina, falando com a gente, doutor, obrigado, sobre a prisão aí preventiva. Ele continua preso, esse homem de 38 anos que escalpelou, né, o couro cabeludo da criança, um garotinho de apenas 10 anos, porque o pai não aceitava o corte da criança, chamando essa criança aí de homossexual devido ao corte de cabelo. A história estarreceu não só a sociedade planaltina, mas também até mesmo a própria Polícia Civil, viu, Nélia? A gente só fica preocupado, Tatuzinho, se depender dessa mulher para que eles sejam protegidos. Porque muitas vezes a pessoa ela é vítima de violência por tantos anos que ela não tem força e nem entendimento de pedir ajuda. Se ela até hoje não conseguiu pedir medidas protetivas contra esse homem, a oportunidade era agora dela ter todo o auxílio possível. E às vezes é alguém fora da família que pede essa ajuda. Porque medida protetiva no bolso não impede que um cara mau caráter invada e mate. A gente já viu casos de medida protetiva de pessoa ser assassinada com um documento no bolso. O que protege não é um papel dizendo você não pode, é realmente ações efetivas.